Bem, galera, vamos continuar agora falar dos fenômenos ondulatórios, ok? Dividimos em duas partes. Falamos na primeira parte de dois fenômenos ondulatórios, que foram a reflexão e refração, e agora vamos falar dos demais, ok? Então, relembra dele. Falamos da reflexão e falamos da refração. Vamos falar hoje de difração, polarização, interferência e de ressonância. Vamos falar desses outros 4 fenômenos ondulatórios aqui, certo? Então, difração. Quando uma frente de onda encontra um obstáculo, este reflete parte da energia da onda e transmite outra parte. Mas, se tivermos uma porção da frente de onda desobstruída, os pontos dessa frente de onda se comportam como pequenas fontes pontuais de onda, gerando ondas do outro lado do obstáculo, e que tendem a se espalhar para o outro lado. Esse fenômeno chama-se difração. E esse princípio recebe o nome de princípio de Wiens. Então vamos lá. O que isso quer dizer? Aqui, ó, eu tenho uma fonte de onda, certo? Ele vai encontrar, então, um obstáculo aqui, ó. Essas frentes de ondas encontram obstáculos aqui. Este obstáculo aqui tem algumas fendas. Vocês podem observar que é 2 fendas. O que vai acontecer? Parte dessa onda aqui vai ser refletida, vai bater no obstáculo e vai retornar para o mesmo meio que estava lá no primeiro fenômeno ondulatório. Porém, algumas outras frentes de onda que conseguem passar por essas fendas aqui, elas irão formar como se fosse uma fonte de uma nova onda. Então, vamos observar aqui, ó, que agora eu tenho outras frentes de onda, certo? Quando é que eu observo esse fenômeno? Esse fenômeno é observado quando, por exemplo, você consegue escutar uma pessoa de um outro lado do muro. Uma pessoa tem um muro separando as duas pessoas, e uma fala e a outra pessoa do outro lado do muro também consegue escutar, ok? Por conta desse fenômeno, o fenômeno de difração, a onda consegue fazer contornos em obstáculos, ok? Certo? Vamos lá. Polarização. Polarizar uma onda significa orientá-la em uma única direção ou plano através da passagem de um dado meio, chamando de polarizador. Somente ondas transversais, não longitudinais, apenas transversais, podem ser polarizadas. Como isso vai funcionar? Tá aqui, ó. Eu mando uma onda, pego uma maneira aqui, ó, e eu vou ter um polarizador aqui, ó. Então aqui eu tenho ondas transversais, ó, podem observar que aqui ela está se movimentando em qualquer sentido aqui. Quando ela passar por este polarizador aqui, ó, ela vai se orientar no sentido que o polarizador fez. Então ela envia, a onda começa a se comportar no sentido que o polarizador nos forneceu. Pode observar aqui que está na vertical, então a onda vai se propagar na vertical. Se eu colocar ele na horizontal, a onda se propaga na horizontal. Ok? Entendido aí? Então, lembrando que esta polarização só pode ocorrer em ondas transversais. Em ondas longitudinais, esse fenômeno não vai acontecer. Certo? Vamos lá. Interferência. Quando duas ondas superpõem-se na mesma região do espaço, ocorre interferência, que resulta em outra onda com intensidade diferente. Essas variações na intensidade da onda resultante são chamadas de franjas de interferência. Vamos ter 2 tipos de interferência: a interferência construtiva e a interferência destrutiva. Ok? Então, como é que a gente observa? Temos 2 ondas distintas, ó, e eu vou ter uma interferência aqui, ó. Uma onda quando ela se encontra aqui, ó, eu vou ter uma outra intensidade de onda. E essa intensidade vai depender se essa interferência foi construtiva ou se essa interferência foi destrutiva. Então vamos falar das duas aí. Interferência construtiva.
ocorre quando as duas ondas que se sobrepõem têm a mesma fase e uma reforça a outra, sendo como resultado uma onda maior que é a que lhe lhe deram origem. Perdão. Então o que isso acontece? Como é que isso vai acontecer? Observe aqui, ó, que essas duas ondas têm a mesma fase, estão na mesma orientação aqui. Quando uma se sobrepor à outra, quando uma interferir na outra, esta vai somar o valor dessas fases aqui. Ó. Então eu vou ter uma outra intensidade aqui. Ó. Então no caso aqui eu tenho a onda 1 vai ter amplitude A, a onda 2 vai ter amplitude A também. Quando elas entram em interferência, elas vão se somar os valores. Então, ó, a amplitude da onda 1 e a amplitude da onda 2 vão somar os valores dela. Então a minha amplitude resultante vai ser a soma dessas duas amplitudes aqui, porque elas têm a mesma fase, certo? Então isso vai me dar uma interferência construtiva, beleza? Interferência destrutiva ocorre quando duas ondas que se encontram têm fases diferentes, de forma que uma aniquila a outra, uma vai eliminar a outra. Então aqui, ó, pode observar, aqui eu tenho uma fase, ó, e aqui eu tenho a outra fase. Como as duas têm a mesma amplitude, só que fases opostas, eu tenho aqui a amplitude A e a amplitude menos A, quando eu somar as duas amplitudes aqui, eu vou ter uma onda resultante que vai ser zero. Ok? Por quê? Porque as fases são diferentes. Certo? Bem, essa interferência destrutiva a gente pode observar muito para quem mora próximo do aeroporto, como está assistindo agora televisão em HD, quando os aviões estão passando, estão pousando, a gente pode observar que existe uma interferência ali, no caso destrutiva, fases opostas, fases diferentes, porque geralmente a imagem trava por conta dessa interferência que está ocorrendo. Então o que acontece? A onda é aniquilada, ela não existe mais. Porém, lembrando o seguinte, quando tem interferência, quer dizer que as ondas elas não vão deixar de existir. Naquele instante da interferência, onde elas se encontram, eu vou ter uma interferência construtiva ou destrutiva, aí as ondas vão se encontrar e vai ter essa mudança. Porém, depois de um determinado instante, elas vão passar uma pela outra e vão continuar tendo o seu movimento. Então, nesse caso aqui, ó, vai ser aniquilada essa onda, porém, depois as ondas vão continuar seu caminho independentes, ok? Na interferência, elas não vão ser extintas, a onda não é extinta, ela vai ser anulada ou vai ser melhorada, dependendo se é construtiva ou destrutiva, mas elas não vão ser extintas, elas vão passar uma pela outra, tem a interferência e depois elas continuam o seu caminho normal com as suas características que elas tinham antes da interferência, certo? Vamos lá. Ressonância é um fenômeno físico que ocorre quando uma força é aplicada sobre um sistema com frequência igual ou muito próxima da frequência fundamental desse sistema. A ressonância ocasiona um aumento da amplitude da oscilação maior do que aquele ocasionado por outras frequências. Então vamos lá. O importante aqui, ó, a ressonância ocasiona um aumento da amplitude da oscilação. Então vão aumentando a amplitude dessa onda. Ok? Bem, nós temos vários tipos de ressonância. Ressonância mecânica, ressonância sonora, ressonância elétrica, ressonância magnética, ressonância óptica. Ok? A que nós mais conhecemos é a ressonância magnética, mais comum por conta do seu uso medicinal, né? Uso na medicina. Como é que isso vai acontecer? Tá aqui, ó. Aqui é uma ponte nos Estados Unidos. Okay? O que aconteceu com essa ponte aqui? Existia várias rajadas de ventos nesse dia aqui, ó. E a ponte, a estrutura da ponte aqui, ó, no caso aqui, nós temos uma estrutura, vamos ter uma ressonância mecânica. A estrutura da ponte, ela entrou em ressonância com o vento, ela começou a vibrar
na mesma frequência que o vento estava fornecendo para ela. Então o vento começou, a ponte entrou em ressonância e fez com que a estrutura dela começasse a vibrar com uma oscilação maior do que ela já tinha. Okay? Os engenheiros, ao fazerem este tipo, a estrutura, não consideraram essas fortes rajadas de vento que existiam no local. Então a ponte começou a vibrar, a oscilar muito forte e chegou a um ponto que essa ponte ela veio a cair. Okay? Tem um vídeo no YouTube que mostra essa parte. É só vocês colocarem lá ressonância magnética, ressonância Ponte Rio-Niterói. Vocês observarem lá a Ponte Rio-Niterói mexendo, vocês vão observar essa ressonância que acontece. Okay? Eu vou fornecer esse vídeo da Ponte Rio-Niterói e esse vídeo aqui no link para vocês observarem. Ok? Certo? Bem, então esses são os fenômenos ondulatórios. Vou falar rapidinho aqui, antes de terminar, da ressonância magnética, que é a ressonância que nós mais conhecemos. Então, no caso lá, nós temos uma máquina que a pessoa entra, ela vai começar a emitir frequências, okay? E vai fazer com que as moléculas do nosso corpo comecem a vibrar com a mesma frequência que a máquina está emitindo. Okay? Certo? Bem, então esses são os fenômenos ondulatórios e até a próxima.